aqui já algumas vezes a palavra do Senhor. Gosto muito de ouvir o irmão Ivanes pregando, porque ele prega uma mensagem bíblica. A gente precisa disso, mensagens bíblicas. Irmão Ivanes, aqui é a extensão do púlpito da sua igreja, fica à vontade, Deus lhe use. Louvado seja o nome de Jesus. Eu saúdo a todos na paz do Senhor. Amém. Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias. Carta do apóstolo São Paulo, no capítulo 4, e depois vamos ver o versículo número 7 do capítulo 5. Diz assim a palavra de Deus, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 16. Por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, e interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixando os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Versículo 7 do capítulo 5. Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Amém? Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Esta palavra, Senhor, que é para nós alimento, ela é verdadeiramente, Senhor Deus amado, pão. E ela tem, Senhor Deus, nos nutrido dia após dia. Nessa noite, Senhor, nos concede mais uma vez porção da Tua palavra. Sacia, Senhor Deus amado, a nossa alma nesta noite. Que a Tua bênção esteja sobre nós, a Tua boa mão esteja sobre a Tua igreja, aqui neste lugar. Esse candeeiro, Senhor, que o Senhor acendeu aqui nesta rua. Ó Deus, se conosco, nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o pastor no início deu uma prédica do que o assunto que Deus colocou no meu coração durante esses dias, né? Eu não vou dizer que sou um pregador para os dias atuais, porque da onde eu venho, as coisas são um pouco diferentes dos dias atuais, né? E eu gosto de gravar e de cravar as escrituras no meu coração, né? Então, eu preciso pregar o que vivo e viver o que eu prego, né? Então, nessa noite, irmãos, queria falar justamente sobre viver por fé. Desde o início, irmãos, Deus, Ele, eu vou dizer assim, separou a humanidade. Isso é desde o início. Caim e Abel tinham pensamentos opostos. Caim justo, ou seja, Abel justo, Caim do maligno. Sempre Deus foi separando. Aí, desde o princípio, uns viviam por fé e outros viviam pelo que via. Outros pensavam nas coisas eternas e outros pensavam nas coisas terrenas. Outros sacrificavam para a glória eterna, outros sacrificavam para a glória terrena. Então, desde o princípio, houve essa separação, porque o justo, já diz o profeta Abacuque, ia ver por fidelidade, por fé. O ímpio, o homem natural, vive pelo que vê. Toda no seu redor é tudo no círculo terreno. Ele não pensa nas coisas eternas,
porque a ele não foi dado fé para pensar nas coisas eternas. Nós só passamos a pensar nas coisas eternas depois que Cristo acendeu em nossos corações uma centelha eterna. Nós temos uma faísca eterna em nossos corações. Por isso que nós pensamos nas coisas que são do alto. O apóstolo Paulo, a sua segunda carta aqui aos irmãos de Corinto, é uma carta que ele relata sofrimentos que ele passava, que enfrentava no seu dia a dia, na sua vida, depois que ele conheceu a Cristo Jesus. E eu quero dizer para os irmãos que Paulo, em momento algum, ele fala de sofrimentos aqui no círculo, no mundo comum, no mundo natural. Todos os sofrimentos de Paulo tinham um motivo, por causa da sua fé. Porque doenças naturais, hoje tem crentes consagrados a Deus, gripados, doentes. Como tem um cachaceiro também doente. Tem crentes, irmãos, fiéis a Deus com câncer, como também tem um macumbeiro com câncer. E isso não é por causa da sua fé, de jeito nenhum. É porque você e eu estamos aqui nessa terra. É porque nós estamos aqui. E isso tudo pode acontecer com o crente. Acontece a todos. Então, Paulo, você observa no capítulo 1, anda um pouquinho só para nós fazer um pequeno resumo sobre o que Paulo estava querendo dizer nesse texto. No capítulo 1 dessa mesma carta, no versículo 8, Paulo vai falar de tribulações que ele suportou, ferrenhas tribulações. Ele diz que era até capaz de ele suportar. Ele diz que quase a ponto de perder a esperança. Aí se observa no capítulo 4, ele vai dizer que às vezes, irmãos, a partir do versículo 8, ele diz assim: ele era pressionado, mas não era desanimado, ficava perplexo, mas não era desamparado, era perseguido, mas não era abandonado, era abatido, mas não era destruído. Então, Paulo, ele começa a relatar todo o seu sofrimento. Aí você observa aqui, no versículo 16 desse mesmo capítulo, ele fala das tribulações que ele estava passando, como leves e momentâneas tribulações. Por quê? Porque Paulo comparou as suas tribulações com a glória que ia ser revelada. Então, quando ele compara as duas coisas, ele vê a insignificância da tribulação. Por quê? Porque as coisas que ele ia de receber, segundo a sua fé, era tão extraordinária que as tribulações eram fichinha. Quando nós observamos, irmãos, no capítulo 7, no versículo 5, você vai ver que Paulo, mais uma vez, ele diz que na Macedônia, ele não teve descanso de ser tão atribulado e afligido de todos os jeitos, internamente e externamente. E ele só foi consolado quando chega o seu amigo de ministério, seu irmão, chamado Tito. Então você vai observar aqui, mais à frente um pouquinho, você vai observar que Paulo, no capítulo 11, ele vai falar aqui, a partir do versículo de número 24, ele vai falar de tanto sofrimento que ele passou por causa da sua fé. Ele fala de açoites, de prisões, de apedrejamento, de varadas, de naufrágios, de desertos, enfim, ele fala de várias coisas que ele suportou, de traições, enfim, de todo tipo de sofrimentos. E ele chega a um resumo no capítulo 4, a qual nós olhamos: leve e momentâneo. São passageiros. Leve e momentâneo. Mas ele nos mostra, ele começa a abrir um leque sobre as Escrituras, para nós termos uma noção por que ele chega a essa conclusão. Porque os seus olhos estavam nas coisas que são eternas.
grande problema nosso, irmãos, é que os nossos olhos, muitas das vezes, não estão nas coisas que são eternas. Porque tudo nesta vida, irmão, tudo que é matéria, irá perecer. Segundo Pedro, está entesourada para o fogo eterno. Tudo, irmãos. Esse corpinho bonito que você tem hoje, daqui um dia não está mais bonitinho, não. E não adianta você fazer o que você quer fazer com ele, não. Você pode apertar, cortar, botar, ele vai desabar. Não tem solução. Se você olhar no espelho, hoje você tem 20 anos, daqui a mais 20 anos, você vai olhar no espelho e você vai olhar assim, o tabernáculo vai estar desfazendo. O tabernáculo vai estar indo embora. E não tem solução. Não tem consagração que renove esse tabernáculo. Ele vai se desfazendo, porque Deus tem um zerinho eterno para nos dar. Quando nós olhamos, Paulo diz assim: por isso, irmãos, fixando os nossos olhos nas coisas que são eternas. Porque as coisas que são eternas, irmãos, as coisas que são do alto, irmãos, aquilo que Deus preparou para o seu povo, essas coisas são eternas. As coisas aqui da terra, elas são transitórias, elas são perecíveis. Quando nós olhamos, irmãos, se nós observarmos, quando Paulo diz aos irmãos de Colossos, no capítulo 3, quando ele diz que os irmãos agora, que foram ressuscitados com Cristo, eles deveriam colocar os seus olhos, os seus pensamentos nas coisas que são do alto. E aí ele diz no versículo 2, permaneçam olhando para as coisas que são do alto, irmãos. Paulo chega a dizer aos irmãos de Filipe, ele diz o seguinte: porque a nossa cidade é estar no céu, da onde nós aguardamos, esperamos o manifestar do Cristo que prometeu um dia voltar para buscar o seu povo. Quando nós observamos a carta escrita aos Hebreus, nós vamos observar que ali ele inicia dizendo: pela fé, Abel ofereceu um sacrifício mais excelente do que o do seu irmão. Pela fé, Enoque andou com Deus e não foi visto mais, porque Deus para si o tomou. Pela fé, Noé, divinamente avisado, preparou uma arca para salvar a si e a sua família. Aí ele diz: pela fé, irmãos, Abraão saiu lá da terra, onde estava com sua família, e foi para uma terra que Deus estava mostrando para ele ainda revelar que terra era que ele tinha. E pela fé ele peregrinou nessa terra por muitos anos, toda a sua vida, irmãos, com rebanho, com servo, com riqueza, mas nunca teve o prazer, o privilégio de edificar uma casa para ele morar, passou a vida inteira morando em tenda. Porque diz a Bíblia que ele buscava uma pátria celeste. Nunca os seus olhos estavam aqui, seus olhos estavam lá, esperando algo que os seus olhos físicos não via, mas ele sabia no seu coração que Deus tinha algo gracioso para ele, eterno. Porque ele sabia, mesmo que ele vivesse os anos que ele vivesse, mesmo que ele tivesse uma vida mais longa que nós temos hoje, mas ele sabia que Deus tinha algo eterno, porque Deus falava ao seu coração que tinha uma pátria reservada para ele eternamente. Quando nós observamos, irmãos, que pela fé Deus revela a ele: vai ao monte e sacrifica o seu filho. Ele vai ao monte, e quando ele chega lá, no caminho lá com seu filho, Isaac olha e diz: meu pai, está aqui a lenha, está aqui as brasas e o cordeiro. Ele olha assim: olha, meu filho, Deus para si proverá um cordeiro. Aí o escritor aos Hebreus vai dizer: porque pela fé ele tomou Isaac dentro dos mortos, porque ele disse aos seus servos:
fiquem aqui, porque eu e o menino nós vamos lá, esse jovem, nós vamos lá sacrificar e tornaremos para cá. Quando nós olhamos, irmãos, a Bíblia diz que pela fé, Moisés deixou de ser chamado filho da filha de Faraó, deixou de ser chamado, conhecido, desfrutar as riquezas do Egito, preferiu antes sofrer os vitupérios de Cristo. A fé do cristão, ela é desafiada diariamente, ela é posta à prova diariamente. Porque no momento em que nós passamos a olhar para as coisas que são eternas, nós passamos a nos confrontar. Primeiro confronto que nós vamos ter é com nós mesmos. Porque o nosso coração vai começar a se levantar contra nós, a nossa natureza vai começar a se levantar contra nós e vai começar a achar que nós estamos desperdiçando a nossa vida. Porque quantas das vezes, irmãos, o diabo tem tentado nos levar ao monte alto e mostrar toda a glória da terra e dizer: tudo isso eu lhe dou, se tu me adorar. Mas o Espírito Santo, irmãos, todos os dias vai nos mostrar a cruz e vai dizer: se você for à cruz, você vai mortificar a sua natureza, porque eu tenho a glória eterna reservada para você. Quando nós observamos, irmãos, quando Paulo chega a dizer que vivemos por fé e não pelo que vemos, é porque ele estava trazendo para a memória dos irmãos, que esses irmãos deveriam suportar as aflições do dia a dia por causa da sua fé. Ele deveria suportar as aflições nos seus patrões, as aflições na vida familiar, as aflições na vida das cidades, da comunidade em que ele vivia. Em todas as circunstâncias, eles tinham que descobrir se o que eles sofriam era por causa da fé ou era por causa das suas teimosias. Ele tinha que fazer olhar e dizer assim: se for pela fé, vale a pena você sofrer pela fé. Pela fé que o apóstolo vai dizer, a fé que uma vez por todas foi entregue aos santos, que nós deveríamos batalhar por esta fé. Aí nós vamos observar, irmãos, que há um exemplo de nós, sempre eu oro a Deus assim, mostrando o exemplo dos filhos de Israel, que eles não entraram na terra prometida, porque lhes faltou fé. Porque o que eles fizeram não era a palavra que eles ouviram, eles não ouviram e não receberam por fé. Por isso que morreram em toda a sua caminhada ali no deserto. Se nós observarmos, irmãos, em Deuteronômio, vamos abrir nossa Bíblia em Deuteronômio, capítulo 8. Esse texto que ele lê com os irmãos, nós vamos observar o que é que Deus mostra para eles, para despertar neles, dando a oportunidade para eles viver por fé. Era uma oportunidade que Deus estava dando a eles. Você observa no capítulo 8, você observa nos versículos primeiros, Deus diz aos filhos de Israel, que Deus, a partir do versículo aqui no versículo 2, vai dizer o seguinte: lembre-se como o Senhor, o seu Deus, o conduziu por todo o caminho do deserto, durante esses 40 anos, para humilhá-los e pô-lo à prova, a fim de conhecer as suas intenções, se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. Assim ele os humilhou, os deixou passar fome, mas depois os sustentou com maná, que nem vocês e nem seus antepassados conheciam, para mostrar que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Isso era um ato de fé, irmãos, que Deus estava cobrando dos filhos de Israel. Primeiro, irmãos, aquele maná que todos os dias, irmãos,
sem esforço nenhum humano, aparecia ali, vou usar a linguagem do interior, no terreiro dos filhos de Israel, na posse de Israel. Era para os filhos de Israel olhar e assim, rapaz, isso aqui é um ato de fé, é algo milagroso. Como é que pode, todos os dias, essa semente aparecer aqui? Aí Deus disse, tome cada um só o suficiente para um dia. Para um dia só, o suficiente para um dia. Aí eles vão lá e catam para um dia. Porque eles precisavam crer que amanhã, novamente, estava lá aquela mesma semente. Eles não poderiam ser incrédulos para pegar ou estocar aquela semente, porque ela não servia para outro dia, ela servia só para aquele dia. Então eles precisavam viver por fé e saber que Deus era provedor de todos os dias, sustentar eles com maná durante 40 anos e não cessaria aquele maná. Jesus disse aos seus discípulos, ensinando-os a orar, ele disse, o pão nosso de cada dia nos dê hoje. Hoje, irmãos. O grande problema nosso, irmãos, é porque nós não cremos que o pão nosso de cada dia Deus nos dá hoje. Jesus olhou para os seus discípulos e disse, por que vocês andam ansiosos pelas coisas dessa terra? Por que vocês andam ansiosos? Olhem para os lírios, olhem para as aves. Vocês andam se incomodando com o grão de comer amanhã. Vocês não podem aumentar um dia na sua existência. Aí Jesus olha assim, busque em primeiro lugar o reino dos céus, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Deus sabe da minha e da sua necessidade. Ele sabe delas, irmãos, e Ele as supre diariamente. Por que nos preocuparmos com o alimento da manhã, se você não sabe se nem amanhã você tem apetite para comer o alimento que você quer tanto? Por que se preocupar com coisas que vão acontecer no amanhã, se você nem sabe que amanhã você vai estar viva? Nós nos desperdiçamos o momento presente preocupado com o amanhã. Quando Deus olha para os filhos de Israel, diz o seguinte, olha, o maná, todos os dias vai chegar na vida de vocês. Quando faltou água, ele disse assim, nós vamos morrer de sede. Vocês não vão morrer de sede de jeito nenhum. Não vão. Eu vou fazer a água jorrar da rocha. Não vão morrer. Irmãos, nós precisamos resgatar a confiança no Deus que nos salvou. Nos desesperamos quando as coisas acontecem na nossa vida, irmão. As coisas ruins acontecem na nossa vida, nos desesperamos e esquecemos que foi Deus que mandou bater na nossa porta. Nenhuma tribulação, irmãos, chegará na nossa vida sem que antes Deus tenha pesado na balança eterna e tenha dito para nós, é suportável para você, aceite essa tribulação. Irmãos, eu não quero aqui menosprezar e tornar ele indigno, bom, de jeito nenhum. Mas o diabo nunca tocará no crente. Nunca vai tocar no crente. Nunca. Nós estamos guardados. O Salmo 91 vai dizer assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo
e na sombra descansa, irmãos. Por quê? Porque o salmista vai dizer, aquele que habita no esconderijo e na sombra do Onipotente pode dizer, o Senhor é o meu Deus, o Senhor é o meu abrigo. Olha, a peste pode assolar no meu dia, a espada pode vir, os inimigos podem vir, a serpente pode vir o que quiser, está escondido, irmão, ninguém toca, você precisa acreditar nessa verdade. Pode acontecer rugir, pode se levantar. Uma vez eu estava num culto e o irmão orando lá, assim, orando para Deus repreender os trabalhos de macumba que estava fazendo contra a igreja. Aí eu olhei assim, meu Deus, se eu for ter medo de trabalho que são feitos, seja de que natureza for, que Deus é que eu sirvo? Que Deus é que eu sirvo? Quando eu e você, irmãos, estamos de joelhos dobrados, irmãos, pode ficar sabendo de uma coisa, irmãos, ali você está diante de um Deus que é provedor de todas as coisas. E Ele sabe só tudo na sua vida. O grande problema nosso, irmãos, é porque nós, tudo de mal que acontece na nossa vida, vai assim, irmão, o diabo fez isso, o maligno fez isso. E eu lhe digo o seguinte, irmãos, Deus diz aos filhos de Israel, eu fiz vocês passarem fome, para provar a intenção do coração de vocês. O grande problema, muitas vezes, é porque nós estamos querendo arrombar as portas que Deus fechou. Se nós cremos que Deus é que fecha, é que Deus que abre, e muitas portas, irmãos, Deus tem fechado para nós. E o crente muitas vezes está querendo arrombar essas portas. Você não sabe o que tem do outro lado. Porque se Sansão soubesse o quanto era perigoso Dalila, não tinha deitado sua cabeça no colo dela. Sabia? Se Elias soubesse que Deus tinha para ele o arrebatamento, não tinha pedido a morte. E disso? Nosso problema é porque os nossos olhos não conseguem ficar nas coisas que são do alto. As coisas que são do alto. Porque as coisas que são terrenas, elas são muito atrativas. Elas cativam muito o nosso coração. Nós temos muitos projetos para esta terra. Nós temos muitas realizações para essa terra. Quanto tempo faz que nós ouvimos uma pregação sobre Jesus está voltando para buscar o seu povo? Quantos, irmãos? As mensagens de hoje é a seguinte, olha, você vai vencer. Você vai conquistar. Deus hoje mandou vir aqui para dizer que sua bênção está chegando hoje. É só no ângulo terreno. Os crentes sorriem e se alegram, e pode se alegrar numa promoção que recebeu no trabalho, em um carro novo que trocou. Mas diante de tudo isso, ele não para pensar e diz assim, isso aqui é efêmero, pelo que Deus reservou para mim na eternidade. Isso aqui não é nada para o que Deus reservou para mim na eternidade. Porque nós, irmãos, precisamos olhar para a vida de Paulo quando ele diz o seguinte, eu não tenho a minha vida por preciosa. Não tenho ela por preciosa. Ele olha para a sua vida e diz, porque a minha vida, ele diz assim, porque eu já olhei para ela e diz assim, eu quero partir, deixar esse aqui. Aí quando ele diz assim, porque eu fui crucificado com Cristo. E quando ele diz, eu fui crucificado com Cristo, aí ele olha assim, não mais vivo eu, mas é Cristo que vive em mim. E Cristo, irmãos, sempre
vai arrancar as nossas raízes desta terra e vai colocar as nossas raízes no tabernáculo eterno. O grande problema é que as nossas raízes estão ficando nessa terra, se agarrando nessa terra, a ponto de nós querer nutrir a nossa alma com as coisas dessa terra. A nossa alma, ela só é saciada, ela só é engordada com o maná que desce do céu. A terra não faz isso. As coisas desta terra, elas são armadilha para mim e para você. Digo, irmãos, todas as coisas nessa terra, mesmo elas sendo necessárias e úteis para nós, mas elas trazem consigo uma pitada de veneno. Deus disse aos filhos de Israel: quando vocês entrarem na terra que eu jurei a vossos antepassados, vocês vão morar em casas que vocês não edificaram, vão comer das uvas que vocês não plantaram, das oliveiras e assim sucessivamente. Tenham cuidado, depois que vocês terem estabelecido lá, se instalado lá e tendo usufruído todos esses bens, vocês não se esqueçam de mim. Vocês não venham esquecer do Senhor, que tirou vocês da terra do Egito. Cuidado para não esquecer. Cuidado para que as coisas desta terra não te façam que os seus olhos se voltem para cá e você não enxergue mais as coisas celestiais. Tenha uma visão embaçada, não consiga mais ver. Quando eu olho para um cristão que não vem à igreja, que não vem congregar, não vem cultuar e fica nas suas casas por qualquer coisa, como hoje o pastor falou a respeito de jogo de futebol, as pessoas vão dizer o seguinte: quando as pessoas preferem essas coisas, é porque perderam a sua visão nas coisas eternas. O seu coração está nas coisas que são daqui. Ah, irmão, você é contra futebol? De jeito nenhum. O grande problema é que quando eu comparo uma partida de futebol com o culto na igreja, o partido de futebol é efêmero, não me conquista, não me seduz. O grande problema, irmão, é aquilo que vai seduzir no seu coração. Eu lhe digo, irmãos, uma serpente peçonhenta, ela pica a sua presa, e ela não precisa se esforçar para pegar a sua presa, porque ela pica aqui, e a sua presa vai correr lá na frente, e ela vai seguindo atrás, porque ela sabe que lá na frente, a presa vai estar morta. A serpente, irmãos, ela sabe que de uma vez que o veneno foi injetado, ela não precisa fazer mais nada, é só seguir, que lá na frente vai estar morta. O grande problema, irmãos, é porque muitos estão sendo picados pela serpente, irmãos, e não observam que vão morrendo gradativamente, e lá na frente vai estar morto. Os nossos olhos, irmãos, quando Paulo diz, por isso, coloquemos nossos olhos nas coisas que são do alto, as coisas que são de cima. Quando Deus nos salvou, Ele pôs essa centelha da salvação em nossos corações, que Pedro vai dizer que a nossa fé é mais preciosa do que o ouro refinado, e nós devemos batalhar por esta fé. E ele diz o seguinte: esta fé, é por causa dessa fé que nós padecemos várias dificuldades, e nós devemos zelar por esta fé, irmãos. O grande problema nosso, irmãos, é porque nós viemos para a igreja para conquistar a nossa vitória, mas eu vos digo, Cristo já conquistou a nossa vitória. O que você quer que Deus não já tenha te dado, meu irmão? Por que nós não temos mais oportunidade de adorar a Deus? Porque nós temos querendo realizações de sonhos. Mas eu disse, se os nossos olhos estiverem nas coisas do céu, da onde o nosso Cristo um dia romperá esse véu, nossos olhos cantarão louvores, as cantigas de Sião não sairão da nossa alma.
Irmãos, o nosso coração, Deus arrebatou o nosso coração, irmãos. E nós temos que entender que o nosso coração não nos pertence mais, pertence a Deus, e está guardado no céu. Quando o apóstolo Paulo diz, as efêmeras, as tribulações efêmeras deste mundo não são comparadas com a glória que há de ser revelada, ele está mostrando, dizendo para os irmãos de Corinto: olha, irmãos, eu sofri demais, eu sofri mais que qualquer um dos apóstolos, mas eu digo para vocês, tudo isso é leve e é momentâneo. Por que brigar por uma merreca de 80 anos máximo nesta terra, se Deus tem uma eternidade reservada para nós? Por que, irmãos, por que cuidar de um tabernáculo e fazer de tudo para manter um tabernáculo terreno alinhado, quando nós olhamos para a nossa alma, irmão, muitas vezes está definhando dia após dia? E eu digo, não tem tabernáculo nenhum, ou seja, não tem corpo nenhum humano bonito, se uma alma for triste. Não tem. Uma alma, irmãos, satisfeita em Deus, engordada pelo maná celestial, irmãos. Irmãos, ela é uma formosura, ela alinha, ela embeleza. O grande problema, irmãos, é que a nossa alma vai dia após dia se definhando, porque nós vamos desprezando as coisas que realmente importam. Eu não quero aqui, jamais, e nem sou adepto de alguém desprezar toda essa terra aqui e relaxar com o seu corpo, relaxar com a sua vida profissional, relaxar com a sua vida familiar, relaxar de jeito nenhum, de maneira nenhuma eu quero dizer isso. Não pense isso. Talvez você tenha tanta coisa para realizar nessa terra. Nessa noite eu vou dizer a você, que eu já disse e vou repetir, é que os nossos olhos precisam estar nas coisas do céu, porque as coisas do céu são eternas. Tudo nesta vida lhe trará tribulação. Tudo nesta vida lhe trará tribulação. Tudo. Nós vivemos em um mundo, em uma terra que foi amaldiçoada quando nossos pais pecaram. E não há aqui. A terra produz espinhos, irmãos. E não tem um ser humano que não nasça que não seja espetado pelos espinhos desta terra. Mas Deus, Jesus disse para os seus discípulos: eu vou para o meu Pai, e eu vou voltar outra vez, para que aonde eu esteja, vocês estejam também. Porque, segundo o escritor aos Hebreus, vai dizer o seguinte, que esses irmãos que viveram pela fé, eles tiveram oportunidade, se eles quisessem, eles poderiam voltar lá para onde eles tinham saído. Nada impedia de Abraão voltar para Ur novamente. Nada impedia de Jacó voltar para Arã. Nada impedia de Isaac voltar. Nada impedia de Moisés permanecer no Egito. Nada impedia isso, voltar, fazer isso. Mas eles não. Eles olhavam, a Bíblia diz que eles via a pátria celeste e eles olhavam ela de longe. E de longe a saudava assim. O nosso problema, irmãos, é porque os nossos olhos não dão uma espiadinha no céu. O grande problema nosso, irmãos, é porque os nossos olhos não conseguem ver a glória do porvir, que há de ser revelada. O nosso problema, irmãos, é porque nós queremos transformar a terra num Éden, num jardim de flores, maravilhas, sem sinal vermelho, sem buraco nas ruas, sem epidemias, sem vírus, sem bactérias. Queremos transformar essa terra num paraíso. E alguns querem viver isso. Eu quero viver
comer as gorduras dessa terra. Eu lhe digo, irmãos, as gorduras deste mundo entopem via do coração. Precisamos olhar, irmãos. Nós precisamos olhar para o céu e dizer: meu Cristo está voltando. Nós precisamos olhar e dizer assim: eu vou batalhar, eu vou ser jovem, eu vou transformar, eu vou lutar, eu vou batalhar, eu vou terminar minha faculdade. Amém, louvado seja Deus. Mas você sempre coloca o seguinte: eu vou terminar minha faculdade, eu vou receber o canudozinho de formatura, mas eu vou olhar assim: Jesus, isso aqui não é nada pelo que o Senhor tem já me dado. Quando a minha filha estava iniciando a faculdade, eu olhei para ela, chamei ela e disse: minha filha, olha, você é muito inteligente e você será uma grande profissional nessa terra. Mesmo que você não tema a Deus, você será. Você vai conseguir ser uma pessoa muito importante ainda nessa terra. Mas eu digo: minha filha, quando você estiver lá, olhe para tudo que você tem e olhe assim: você não será nada se Deus não for glorificado naquilo que você tem. Não é nada. Nada, absolutamente nada. Nada. Porque é Deus que nos concede, irmãos, isso. É Deus que projeta para a nossa trajetória. Deus não te deu, o jovem, irmãos, Deus não te deu um papel em branco e uma caneta para você escrever o seu destino. Não é assim. É Deus que escreve, é Deus que determina, é Deus que vai te alinhando, é Deus que vai te conduzindo, é Deus que vai fazendo que as coisas vão acontecendo dia após dia na sua vida. É Deus que vai fazendo. Nós não somos dono do nosso destino. A nossa vida pertence a Deus. Ele a comprou e pagou e tomou para si. Ou você compra alguma coisa e não toma posse? Não. Quando nós compramos, nós levamos para casa e diz: é meu, eu comprei e paguei, está aqui o documento. A Bíblia diz que Cristo pagou o preço por nós, nos pagou o preço, comprou-nos e rasgou a cédula da nossa dívida. Olha, irmãos, nós temos que atentar, irmãos. E nós precisamos pedir misericórdia a Deus para que os nossos olhos, irmãos, não se fixem aqui. É perigoso demais os nossos olhos estarem aqui. Os nossos olhos estando aqui, irmãos, fica impossível de nós, irmãos, olharmos para as coisas eternas. É por isso que muitos estão hoje, muitos fracos e doentes, e muitos que dormem, porque simplesmente não sabem discernir a igreja de Jesus, que é o corpo dele. Simplesmente olha para tudo isso e assim, não sabe saber que essa reunião de hoje à noite aqui, essa reunião é uma graça divina que Deus dispensou para nós, para que nós possamos olhar para Ele. Isso aqui é uma graça divina. Não olhe isso aqui como uma reunião qualquer, como você não tinha o que fazer. Se Deus trouxe você aqui, é porque a palavra nessa noite ou foi direcionada para você, para lhe salvar, ou foi para lhe condenar. Mas voltar vazia, ela não vai voltar, de jeito nenhum, de maneira nenhuma. E não adianta você dizer assim: se fulano de tal tivesse vindo, como essa palavra era para ele. Não, se Deus quisesse que ele ouvisse, Deus tinha trazido ele. Deus não queria que ele ouvisse. Deus queria que eu e você ouvisse. Quando Deus, irmãos, diz, usando o apóstolo Paulo, diz: vivemos por fé. É loucura. Essa pregação que eu vos apresento a vocês, Coríntios, é loucura para os que perecem. Mas para nós que estão sendo salvos, é poder de Deus. Ele, assim, os judeus querem milagres. Os gregos querem sabedoria. Mas ele diz: mas eu vos anuncio Cristo esse crucificado. Então são essas verdades, irmãos, que tem que permear nosso coração.
São essas verdades que tem, irmãos, que o nosso coração tem que ser, eu vou usar uma expressão bem popular, infectado. O salmista no Salmo 84, ele vai dizer: a minha alma se desfalece por ti, ó Deus. O salmista Davi vai dizer no Salmo 63, diz que a alma dele tinha sede de Deus. Que Deus em Cristo nos abençoe, amém?